Então o nosso texto áureo diz o seguinte: e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Apocalipse, capítulo 20, verso 8. Nós vamos falar aqui sobre este texto, que João toma emprestado esta figura de linguagem para falar de Ezequiel, do capítulo 38, mas na realidade não é a mesma batalha, ou não é a mesma referência conflitual. São conflitos diferentes, mas citações iguais. Então João toma emprestado aqui Gog e Magog, no capítulo 20, no verso 8. Verdade prática. A palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, verão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. Então nós temos aqui uma evidência que este texto ele está tratando sobre a nação de Israel. Bom, nós que estamos acompanhando didaticamente a revista, sabemos muito bem que Ezequias Soares, que é o comentarista da nossa revista, desta lição, ele pula o capítulo de número 37. Quem lembra aqui do que fala? Qual é o assunto do capítulo 37 de Ezequiel? O vale de ossos secos. E o texto fala que ele estava sequíssimos, né? Este texto, às vezes no desejo de obtermos alguma informação aplicativa do texto a nós, aos gentios, à igreja do Senhor Jesus, nós aplicamos este texto para a igreja. Mas na realidade, Ezequiel, capítulo de número 37, vale de ossos secos, ele é aplicável à nação de Israel, que é a restauração da nação de Israel, nacional, política e espiritual. Esta restauração irá acontecer, está por acontecer de forma holística, de forma plena, de forma cabal, completa, mas ainda não aconteceu. Nós vamos ver no decorrer desta lição, o passo a passo desta lição, que ainda algumas coisas estão por vir ou por pontuar esta marcação temporal para que se dê totalmente por completo esta restauração. Então nós vemos que existe aqui um oráculo de Ezequiel a respeito do juízo de Deus contra Gog e Magog. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso. A introdução. A profecia cumprida na antiguidade bíblica tem levado a ala cética ou incrédula, aquela que duvida, no termo mais filosófico da palavra, a argumentar que a profecia foi escrita depois do fato acontecido. Olha só, então essa ala cética culpa Ezequiel, ou aponta na profecia de Ezequiel, um fato ocorrido. Porém, biblicamente, historicamente, profeticamente, nós vemos que Israel tem passado por grandes batalhas. Batalhas do Egito, as batalhas dos inimigos no deserto, as batalhas que acontecem entre os povos que estão ali à sua volta, ainda acontecem muitos conflitos. Por que não lembrar aqui das grandes investidas para exterminar o povo e a nação de Israel? Foram muitas e são muitas, principalmente no período da guerra, onde aqui houve uma caçada para exterminar
todos os judeus. Mas nós vamos ver pontuadamente isso aí. Então existe este grupo que alega que esta profecia já se cumpriu. Existe também algum segmento na área teológica que não acredita que nós estamos vivendo um período que é o período da graça, o período da igreja, o período dos gentios, mas este período já é concretizado para esta turma, para esta ala, para este comportamento dentro da teologia que está vivendo já um período milenar. Um período onde Deus está trazendo. E outro grupo já acredita que já estamos vivendo uma grande tribulação. Ambos estão errados. Nós veremos através desta profecia do capítulo 38 e 39. Bom, aqui com relação às profecias messiânicas, não há como defender este pensamento. Nesta lição veremos as profecias de Ezequiel que tratam de eventos que ainda não ocorreram com Israel. Muito mais agora com Israel no centro do noticiário mundial. Eles não podem dizer que o profeta escreveu uma profecia depois dos fatos. Não sei aqui, quantos têm televisão em casa? São poucos, né? Porque da Assembleia de Deus muitos não têm. Então todos temos televisão em casa, né? Então, vocês percebem muito bem que todo o dia nós temos informações sobre a nação de Israel, sim ou não? Todo dia. Um dia mais, outro dia menos, mas em qualquer momento do dia você pode ouvir falar sobre a nação de Israel. Então percebe-se que os olhos da humanidade, os olhos do mundo, os olhos midiáticos, os olhos da política, os olhos da tecnologia, os olhos da inteligência acadêmica, todos eles estão voltados para Israel. Então, mais do que nunca, nós podemos dizer que as profecias, os oráculos de Ezequiel, de outros profetas, como Daniel, como Jeremias, estão tão fresquinho, estão tão ao paladar espiritual da igreja realmente acontecendo, que não há como dizer que estas profecias já aconteceram, mas estão acontecendo. Aleluia! E aqui nós vemos esta afirmação na introdução, tá? Bom, muitos aqui não estão acompanhando a lição da escola bíblica. Quantos? Levante a mão aí. 1, meia, 2, 3, 4. Bom. Então não vamos atualizar este pessoal, né? Não está. Né? Vocês estão me entendendo bem? Estão entendendo, ouvindo bem? Ok? Então, vamos aqui entender o livro de Ezequiel de uma maneira muito simples. Divisão do livro de Ezequiel. Bom, Ezequiel, ele foi levado cativo na segunda remessa, que foi no ano 597 a.C. Lembrando que antes, no ano 605, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ou seja, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram levados para a Babilônia. Isso significa que Ezequiel, quando foi levado para a Babilônia, provavelmente Daniel já estava assumindo um posto importante na Babilônia. Ok? Então a terceira remessa seria no ano 586, quando vem a derrocada babilônica no norte do norte e derrota completamente os remanescentes em Jerusalém, levando os ricos, os mais portentosos em posses, e queimando e destruindo completamente o templo e a cidade. Destruiu, virou um montão de cinzas, acabou com tudo. E agora Ezequiel se levanta em meio a uma situação dizendo: o juízo virá.
Deus estará cobrando de vocês a idolatria, o descaso dos profetas, dos sacerdotes, esta questão iníqua dentro do coração daqueles que deveriam ser os portadores da verdade, da luz, da lei e dos princípios absolutos de Deus. Estes são os detentores daqueles que estão deturpando completamente a lei de Deus. Então, cabe a nós pensarmos dentro dessa lição, qual o nosso comportamento como igreja? Estamos levando o caráter de Deus, os atributos de Deus? Estamos levando a luz de Deus, a moral de Deus? Ou estamos sendo usados por nós mesmos, pelo nosso ego, pelo nosso comportamento, para denegrir, ofuscar, manchar a imagem evangelística de Deus? Então, este é um cenário que nós precisamos entender. Então, aqui do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos a chamada de Ezequiel. Bom, a nível de curiosidade, o nome de Ezequiel vem de duas radicais ou de duas palavrinhas hebraicas, Eresquiel ou Resquiel. Essa palavra Eresquiel, ela é a junção dessas duas palavras. Primeira palavra, Razak. Quantos aqui tem um filho chamado Razak? Então, quando vocês tiverem, pastor Teixeira, quando o senhor tiver mais um filho, o senhor pode colocar o nome de Razak. Razak significa forte. Amém? Amém? Viu, pastor Enio? Quando tiver mais um filho, chama Razak. O livro no Guinness Book, a mulher mais nova que teve filho, a mulher mais idosa, vamos colocar aqui, ela tinha 67 anos. Aí eu fui lá no Guinness e ver como é a situação física dessa mulher. Os dois velhinhos, desculpe a expressão, velhos no biotipo, estavam bem cansadinhos e com um bebê no colo. Está no Guinness, a mulher mais idosa que teve um filho, né? Mas é claro, e nós vamos tocar nesse assunto que é muito importante, que é dentro de um ambiente étnico e religioso islâmico. Você sabia que o Islã hoje é um povo que mais faz filhos no mundo? Porque eles têm por lei, eles têm por religião e por mandamento fazer filhos. Estão tomando conta do mundo, estão tomando conta da religião, estão infiltrando em todos os cantos do planeta Terra, porque estão fazendo filhos, enquanto nós aqui estamos nos programando, cada ano que passa, cada geração que passa, a ter menos filhos. 2 filhos? Você está ficando doido, pastor Daniel. É demais, este mundo, estas ideologias de gêneros, é impossível ter filho, né? Mas nós vamos entender por que é muito importante isso, e a lição de Ezequiel trata desse assunto também. Bom, aqui a outra palavra é El, significa Deus. Esse significado, damos aí a frase, ou temos a frase, força de Deus, ou Deus é forte. E algumas Bíblias de estudo traz a definição, Deus fortalece, né? Também pode ser. As profecias e visões sobre a destruição de Jerusalém, e depois na terceira divisão, o oráculo de ruína contra as nações estrangeiras, e dentro deste contexto que nós estaremos tratando agora, a profecia, os profecias de restauração, no capítulo 33 ao capítulo 48, os últimos capítulos. Então nós temos aqui neste assunto, neste contexto, uma profecia de restauração. Então, é bom lembrarmos que quando falamos de contextos apocalípticos, tá? Nós estamos falando da vitória da igreja, amém? Nós não estamos falando sobre derrota, sobre caos. Muitas coisas estão acontecendo, mas é para que a igreja saiba
que o seu oráculo triunfante está para acontecer a qualquer momento. O Rei dos Reis estará voltando e levando, tomando a força, no impacto de arrebatamento, para encontrar com Ele nos ares. Então é o triunfo da igreja, não é a derrota. Então tem muitos aí querendo trabalhar o caos, o medo, o terror, mas não se aterrorize, porque a promessa de Deus é o triunfo da igreja. Amém? Bom, vamos seguir aqui. Então a leitura que nós estávamos por fazer está em Ezequiel 31, entre os 6, 1 ao 6. No versículo de número 1 nós encontramos as palavras: veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dirige o rosto contra, repita, Gog, terra de Magog e de Tubal, e profetiza contra ele. Bom, por isso que eu coloquei, não sei se há possibilidade de vocês enxergarem, mas nós vamos ver nesse mapa dois extremos no norte, acima. Está vendo ali acima? No norte, consegue enxergar? Dois extremos ali, você pode perceber dois espaços geográficos ali de cor. O mapa deveria ser azul, mas não está tão azul assim, né? Mas azul, que são águas. Estes dois espaços de águas é chamado Mar Cáspio e Mar Negro, ok? Esses dois mapas, depois de chegar em casa, você que tem uma Bíblia de estudo ou mapa mundi, você vai perceber que existe ali estes dois espaços, tá? Mar Cáspio e Mar Negro. Então, no meio dessa faixa geográfica, está geograficamente situado estes povos que Ezequiel lista e alista aqui em seu capítulo, ok? Gog e Magog. E depois nós vemos ali Mecheque ou Meseque e Tuval ou Tubal, tá? E veremos da onde saiu este povo. Mas quem são esse povo? Da onde veio? E por que Ezequiel usa estes nomes? Lembrando, a partir de agora, que estes nomes é uma referência simbólica sobre um personagem e um espaço territorial, um espaço geográfico. Então está falando de um personagem, Gog, e está falando também do espaço, o povo deste Gog. E vamos descobrir algumas definições sobre este povo, ou sobre este título que é Gog. E diz assim, diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, e te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos ou narizes, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos, cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Bom, nós vemos aí, nessa hipérbole, nesse arquétipo, nesse exagero de linguagem, nessa representatividade da linguagem, às vezes você lê, mas parece tão antigo. Como isso poderá acontecer no futuro, se é uma linguagem de carros, de cavalos, arcos e flechas e tal? É interessante que até hoje nos Estados Unidos e na Rússia, os mesmos termos na sua língua original, carroça, carros, é também uma definição para tanque de guerra. Até hoje, a linguagem é a mesma. As mesmas linguagens, no conceito mais etimológico, vem também de uma atualidade que nós estamos vivendo. Então, a profecia de Ezequiel também tem um contexto dentro da própria linguagem futurística. Mas lembrando também que esta linguagem tem uma representação simbólica. Do quê? Do triunfo de Deus
sobre este povo, sobre este exército, sobre Gog e a terra de Magog, sobre este povo que é iníquo, é ímpio, é maligno e quer destruir de uma maneira hostil o povo de Deus. E a hostilidade que existe nesse povo é tão soberba, é tão arrogante, dona de si mesma, porque ela crê que no seu bélico poder, na sua glória, no seu esplendor bélico, ela poderá destruir este pequeno povo, este odiado povo, esse rejeitado povo. Mas Deus intervirá nesta guerra e derrotará o soberbo, o arrogante, o prepotente, aquele que se acha, porque Deus é o Senhor dos céus e da terra. Ele vai mostrar a sua glória para o povo de Israel. Então nós vemos nesta descrição, tá? Outros povos aqui, 38, no versículo 5. Persas, etíopes e os de Pute, com eles todos com escudo e capacete. Agora cita Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Agora este mapa ele está ampliado. Consegue ver aí? Pastor Enio, consegue ver? Né? Ver é muita coisa, né? Então enxerga. Consegue enxergar? Então nós temos aí esse mapa expandido. Então você pode ver que estas linhas, tanto do norte, como do oeste, como do leste e do sul, tem uma linha. E cada linha dessa representa um povo citado aqui no capítulo 38 e 39. Há uma coisa lógica nesta representação gráfica e do mapa. Qual é a coisa lógica? Que este povo virá dos 4 pontos cardeais. Está lá no meio, aquele pontinho lá é Israel. Então nós percebemos que este povo virá dos 4 pontos cardeais e virá contra Israel. Ok? Isso é uma certeza profética. Não é uma mística profética, é uma certeza profética. Tá? Bom, vamos lá. E a leitura aqui nós estamos fazendo do 39, do 1 ao 10. Também uma repetição aqui, marcando este tópico, povos, a característica desta guerra, como que se dará esta guerra. Então, vamos lá para o verso de número 4. Nos montes de Israel, note bem, nos montes de Israel, cairás tu, e todas as tuas tropas, os povos que estão contigo, as aves de rapina e as aves de toda a asa, ou com asas, e aos animais do campo te darei por pasto, sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. Bom, dentro da leitura do texto, também nós podemos perceber que há aí uma aplicação possível de uma guerra atômica, de uma bomba atômica. É possível? Bom, nós sabemos muito bem que o Irã começou a utilizar urânio para a fabricação de armas atômicas. A qualquer momento pode surgir um ditador hostil, orgulhoso e caracterizado pelo ódio pela nação de Israel, e mandaram uma pequena bombinha dessa. E nós veremos na leitura que eles passarão 7 anos, fazendo o sepultamento desses corpos, guardando, 7 meses e depois 7 anos, cuidando.
Então nós sabemos que o efeito de uma bomba atômica, de uma radiação, ela demora no mínimo 7 anos para tornar aquele ambiente puro e adequado para a vida. Sim ou não? Sim. Então é uma possibilidade, mas não há uma afirmação. Estou aqui trabalhando possibilidades. Uma coisa real, que haverá essa guerra, e Deus triunfará sobre os seus inimigos. Essa é a verdade. Bom, mais adiante. Esta é importante, vamos fazê-la. Enviarei um fogo, olha só que expressão, né? Fogo sobre Magog, ou a terra de Magog. Lembrando que Sumério é a língua dos sumérios. Na língua suméria, ele trata, pastor Teixeira, é interessante, Gog como uma expressão de trevas, e Magog, terra das trevas, no sumério, uma língua antiga, suméria, tá? De Sumer. Também pode ser usada neste texto, mas vocês estão vendo, dentro desta questão simbólica, as gamas de aplicações que podemos tê-la, ou aplicar, ou fazê-las. Porém, nós temos que ficar com o que a Bíblia diz, amém? Apenas o que a Bíblia está enfatizando que haverá um personagem, um Gog. Este personagem, ele tem um título de cabeça, ele é importante, ele será o guia, ele será o chefe, e este chefe vai reunir uma confederação, um reunir de povos numa região geográfica e fará uma guerra. E este povo é chamado de Magog, povo de Gog, ou povo de Magog. E dentro disso, ele mandará fogo dos céus entre os que habitam seguro nas ilhas. E saberão que eu sou o Senhor, e farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová, este é o dia que tenho falado. Muito bem. E aqui os habitantes da cidade de Israel sairão e totalmente queimarão as armas, os escudos e as rodelas, com os arcos, com as flechas, com os bastões de mão e com as lanças. E farão fogo com tudo isso por 7 anos. Então estes 7 anos, ele pode ser, como eu coloquei entre aspas, está em azul ali, pode ser imediato. Imediato como? Nós estamos falando aqui de uma profecia de 2.600 anos atrás. Imediato para eles. Lembrando que uma profecia, ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. Lembra lá de Ezequiel? Lembra de Joel, a profecia de Joel? Houve a profecia do derramamento do Espírito, mas ela se iniciou com o personagem Joel. Teve a sua potencialidade na descida do Espírito Santo no Pentecoste, no dia de Pentecoste. E haverá um cumprimento pleno disso no milênio, na restauração completa de Israel e a junção com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esta plenitude do derramamento haverá no milênio, mas esta profecia é cabal, é vigente, ela foi imediata, mas também tem uma linguagem remota, longínqua, até o seu cumprimento pleno. Estão entendendo? Às vezes as pessoas falam, mas já cumpriu. Não, está se cumprindo. Então a igreja tem que se ater às informações, aos sinais que a Bíblia ortodoxamente ou corretamente ela traz para a igreja. E a igreja tem que estar atenta. Ela não pode estar na voz de um profeta louco, não pode estar na voz de um apóstolo todo grogue, com Magog, né? Com essas questões bíblicas, mas ela tem que ter a Bíblia na mão
no coração, e quando alguém abrir a boca para falar, ela vai para o texto bíblico, comprova ou reprova através do texto bíblico. Então, 7 anos. Estes 7 anos, em 2.600 anos atrás, em Ezequiel, Deus já começou a trabalhar. Então, é também para o tempo de Ezequiel, mas também fala do tempo que nós chamamos de 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação, e nós dentro do pentecostalismo histórico chamamos de 7 anos de grande tribulação. 7 anos. Então, nós temos aqui uma profecia indicando o futuro, indicando um escatos, logia, coisas últimas, lá do futuro. Está mostrando isso. E agora ele diz no verso de número 10, e não trarão lenha ao campo. É uma hipérbole. Por quê? Nem cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão aos que roubaram, e despojaram aos que o despojaram, diz o Senhor Jeová. Então essa é uma linguagem, eu coloco ali, precatória, de exultação, de louvor pela vitória, é um arquétipo, é um exemplo. O que significa isso? Que Deus no final dará vitória para o povo de Israel e para a igreja do Senhor Jesus. Este povo, dentro da sua hostilidade, Ezequiel está dizendo, Deus vai restaurar a nação de Israel, vai dar vitória. Bom, Ezequias Soares, o comentarista, ele coloca a lição do capítulo 38 antes do capítulo 37. Eu já não concordo muito com isso. Eu acho que ele deveria ter colocado Ezequiel 37 primeiro e depois Ezequiel capítulo 38, porque Deus vai restaurar Israel, vai trazer Israel à sua origem do chamado, da vocação. Quando você lê aos Romanos, no capítulo 11, no capítulo inteirinho, você vai perceber que Deus vai dar a Israel o direito da vocação do dom. Deus deu um dom, uma graça. Por isso que ele diz no capítulo 11 que o dom de Deus é irrevogável. A promessa que Deus fez para Israel vai se cumprir. Então nós temos Israel como um relógio. Israel, opa, os ponteiros estão passando, porque as promessas de Deus para Israel estão se cumprindo, e as promessas de Deus para a igreja estão se cumprindo. Israel e Deus e a igreja. Não misture isso, por favor. Israel é uma coisa, a igreja é outra coisa. Mas dentro de Israel existe uma igreja poderosa também. Amém? Vamos lá. Até aqui estão entendendo? Nada. Não estou entendendo nada, pastor. Isso é normal. É um assunto bem denso. Eu estou tentando trazer de forma que possamos raciocinar juntos. Síntese do tópico de número 1, que é o seguinte: sobre a identidade dos povos invasores, parte 1. Capítulo de número 39 de Ezequiel descreve a derrocada de Gog e seus confederados. Gog, aqui Gog se refere a um líder semelhante a Faraó. Faraó da onde? Do Egito. E aqui a Raoshá, a um representante, a um cabeça, a um chefe da Pérsia, ok? E também nós temos um César, aqui fica bem mais fácil detectar que é de Roma. Então este Gog representa um cabeça, um chefe. Ele vai liderar esta confederação, essa derrocada para a destruição do povo de Israel. Muito bem. Estes invasores aqui, invasores,
traz a nós um desafio. Quem são estes povos? Hoje, quando Ezequiel profetizou, existia um grupo diferente, um povo diferente. Não é a mesma geografia de hoje. Para termos uma atualização da geografia, imagine só. Nós estamos tendo em tempo real, e real mesmo, midiático, estamos vendo aí, a guerra da Rússia contra a Ucrânia. E dentro da Ucrânia, a Rússia já conquistou alguns territórios. Então a geografia já mudou. Imagine só, em 2 anos a geografia já mudou. Imagine em 2.600 anos. Então não há possibilidade específica e clara para nós deduzirmos quem realmente são estes povos. É difícil. Mas uma coisa nós sabemos, vem do norte. Este povo vem do norte. Mas nós temos algumas indicações bíblicas, genealógicas, sobre a origem deste povo. Então já é fácil. Biblicamente já temos aqui uma tabela das gerações. E você encontra, não vamos ler agora, mas em Gênesis, no capítulo 10, está lá a tabela das gerações, dos descendentes de Noé. Quem são os descendentes de Noé? Sem, Cã e Jafé. Destes 3, vêm todos estes povos que nós estamos mencionando aqui. Primariamente. Mas destes povos surgem outros povos e outros povos. Ok? Então, devemos considerar, além da geografia e das indicações genealógicas do Gênesis, o desenvolvimento histórico, cultural das nações. E as mudanças territoriais, sucessão dos reinos e etc. A invasão de Gog e sua confederação é para o fim dos tempos, depois da restauração do Estado de Israel. Lembrando que Estado aqui é uma linguagem do sentido grego da palavra, porque depois que veio a concepção de Estado. Quando é que Israel foi reconhecida como Estado? Em que ano? Em 1948, um personagem brasileiro muito importante, Oswaldo Aranha, foi o protagonista dessa história. Brasileiro. Não é por isso que Brasil é amigo de Israel, não. Muita coisa está mudando. Nós temos agora o progressismo, os democratas estão tomando conta da América Latina. E eles não gostam muito de Israel, não, viu? Então, possa ser que daqui a uns anos, politicamente, os americanos, norte-americanos, latino-americanos, pode ser contra Israel. Estão entendendo como muda as coisas? Politicamente, a hostilidade pode vir da onde menos esperamos, até daqueles que aparentemente são amigos. Então, nesse sentido, aqui, antes da grande tribulação, o que não tem a ver aqui, vai acontecer essa guerra, que não tem a ver com a batalha do Amargedon, no capítulo de número 16 e no verso 16. Bom, para quem está antenado na Bíblia, quantas guerras nós estamos falando aqui? Para os finais, os últimos conflitos. A primeira guerra que nós estamos falando aqui é a guerra que é citado por Ezequiel, que é essa terra destes povos de Gog e Magog, que se iniciará, ou depois que tiver iniciado, a grande tribulação. No comecinho, ou depois que tiver iniciado, haverá essa guerra. Onde está a igreja dentro da nossa concepção teológica, histórica, pentecostal? Onde está a igreja nesse momento?
Onde estará eu e você? Amém? Nós estaremos com Cristo. Nós estaremos com Cristo. Nós estaremos com Cristo. Dentro da nossa teologia do pentecostalismo histórico, nós seremos arrebatados antes deste período. Ok? Então, eu vou mostrar para vocês algumas coisas sobre esses conflitos. Os 3 grandes conflitos escatológicos. Reginaldo, estou atrapalhando você, né, filho? Estes 3 grandes conflitos escatológicos envolvendo a nação de Israel. Não misture, por favor. A nação de Israel. Primeiro, é a batalha aqui que nós estamos falando de Gog e Magog, de Ezequiel 38 e 39. Ok? Esta guerra se dará no começo ou depois do começo da grande tribulação. Ok? Eu sou mais depois, né, pastor Teixeira? Estamos nessa linha. Por quê, irmãos? O que vai acontecer no começo? Lembra-se de algumas escolas que você já participou, ou ministrações sobre escatologia, que eles falam de 7 anos de grande tribulação, não é isso? Sim ou não? Nós estamos entrando numa matéria que todo mundo gosta de ouvir, né? Olha só o que o pastor José Teixeira falou, que no início nós temos a paz, mas no nosso conceito é uma aparente paz. 3 anos e meio de paz. Vocês sabem muito bem o que é que está acontecendo agora no mundo em relação a Israel. Está acontecendo um fenômeno chamado de Techuvá e Aliá. Retorno, migração, ascensão. Aliá significa ascensão. E os aliot são os imigrantes. No Brasil nós temos uma agência Aliá. Essa agência, ela percorre com advogados, descobrindo a genealogia e se eu ou você fazemos parte de uma tribo de Israel. E se você faz parte de uma tribo de Israel, você tem o direito, se quiser, para cumprir a profecia, de voltar para Israel. Já aconteceu 5 grandes migrações para Israel. Nessas migrações, aqui não vou dar detalhe, mas dentre 10 mil a 50 mil judeus em cada uma delas estão voltando, regressando para Israel. Quando todos os personagens descendentes de Israel judeu, nos 4 cantos do planeta Terra, nos pontos cardeais do planeta Terra, voltarem para Israel e perfazerem o número dos judeus que devem voltar para Israel, aí sim vai acontecer essa guerra. E já estão trabalhando para isso nessas agências em todo o mundo para trazer. Permita que uma parte hollywoodiana ou cinematográfica. Se você quiser assistir um filme, eu não me lembro o nome agora, me veio à memória, que trata da tribo de Manassés, que no filme retrata os etíopes da tribo de Manassés sendo levados clandestinamente para Jerusalém. Depois eu vou lembrar desse filme e eu coloco no grupo. Está na Netflix, se você quiser assistir a história fiel e fidedigna. Quem me indicou esse filme foi a doutora Sara Cavalcante, e realmente é muito, muito importante você assistir para entender como que as profecias estão se cumprindo. Vamos lá. Gog e Magog, no início, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de grande tribulação, 7 anos. Olha lá, 69ª semana de Daniel. Puxa, começou a complicar agora. Já falou que não ia complicar, começou a complicar. 69ª, 69 semanas, anos. Se cumpriram até o período da igreja. Aonde foi isso?
em Jesus, no Calvário, na cruz, Deus abre um parênteses, que chama período dos gentios, ou período da graça. Este período é o meu, é a sua oportunidade, tá? É o zambujeiro de Deus, é a coisa cheia de espinho, mas foi enxertada na oliveira, e agora nós participamos da seiva da promessa, da seiva do arrebatamento, da seiva do Melech Haolam, do Rei do Universo, e agora, logo logo, nós estaremos com Cristo, e encontrá-los no ar, nos ares, no arrebatamento. Este é o parêntese da 69ª semana de Daniel, para nós entrarmos na 70ª semana de Daniel. E para isso precisa-se passar por o período da igreja, que é este, e iniciará o grande período da tribulação. E no final da grande tribulação acontece o quê? A batalha do Armagedon. Armagedon é uma palavra grega, é claro aqui, mas vem de Megido. Megido é uma região, um grande vale. E aí eu perguntei para o Edenilson, foi no Megido? Viu Megido? Eu perguntei para ele, é pequeno lá? Não, pastor, é enorme. Quanta gente cabe lá? Milhões, milhões, milhões. É nesse lugar que vai acontecer a reunião contra Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores, que virá para reinar por 1000 anos. Esta batalha será vencida no Armagedon, nas montanhas de Megido, no lugar do Megido, no vale do Megido. Deus vai derrotar a besta, o falso profeta, o anticristo, e nós, com Israel, entraremos para o milênio. Por que isso? Porque a igreja está com Cristo, nas bodas do Cordeiro. E quem conhece o arquê do cortejo nupcial, sabe que dura 7 dias. E é uma figura de linguagem para 7 anos. Deus estará casando com a igreja definitivamente por 7 anos nas bodas do Cordeiro, e depois retornaremos com ele triunfante. Esta é a nossa escatologia, e reinaremos com Cristo. Israel adentrará para reinar com Cristo por 1000 anos. Acabando o período milenar, vem a última batalha, que é Apocalipse 27:10. Vamos para a Bíblia aí, para nós sabermos que batalha é essa. Eita, não vai dar tempo nem chegar na metade da lição, pastor Teixeira. Mas eu acho importante falar sobre isso, senão nós vamos escapar um pouquinho do conteúdo primário dessa profecia. 20, verso 7, vamos ler até o 10. Se alguém lê e consegue ter uma voz boa para ler aí, leia fazendo favor. Acabando o quê? Os 1000 anos. Então é depois do milênio, ok? O que acontecerá? Solto. E sairá? Gog e Magog. Novamente é citado. Desceu fogo do céu. Então a vitória é do Senhor, e a guerra é do Senhor, e Ele executará o juízo sobre todos que pertencem a esta simbologia, a este povo cruel, este povo anticristo, este povo anti-sionista, este povo anti-Israel, este povo anti-Jesus, anti-Bíblia. O fogo do juízo de Deus os aniquilará. Ok? Pode ler, completar o verso 10.
o sempre. Eu gosto muito do texto de Isaías capítulo 45, no verso 7. Eu crio todas as coisas. Eu crio o bem, eu crio o mal. Lembrando que Deus não cria o mal moral, porque Deus não é imoral. Deus é perfeito, mas Ele cria a calamidade, Ele cria o juízo, Ele cria o castigo, porque dele vem o juízo sobre toda a impiedade. Lembra lá o que está em Levítico capítulo 25 ou 28? Que a terra se contaminou, e quando a terra se contamina, o juízo de Deus vem. Então Deus, Ele traz. Aí as pessoas, está acontecendo tanto mal comigo, o que é que está acontecendo? Possa ser Deus que está permitindo, para que você venha à luz, encontre através da disciplina de Deus, a clareza da sua vontade, porque através do seu sofrimento, os teus olhos podem ser abertos no meio da escuridão. Amém? É um texto complicado, mas é bom atermos a isso. Então a vitória aqui verá dessa apresentação, tomado emprestado de João, de Ezequiel, Gog e Magog, o final, ou a última batalha, chamada também de juízo final. Onde o trono de Deus desce no capítulo de número 20, no verso 11, você vai ver aí que o trono de Deus, o grande trono branco, tá? Não é sobre escatologia, mas dentro da escatologia, dentro do histórico pentecostalismo, que é a nossa teologia, a igreja será arrebatada para ir participar do tribunal de Cristo, para ser julgado e recompensado. Amém? Para ser julgado e recompensado. Você receberá, como diz o outro, uma coroa e tal. Não sei o que é. Eu sei que é coisa que só Deus tem. É o mister de Deus. É o mister de Deus. Não podemos literalizar tudo e não podemos também simbolizar, mistificar tudo. Mas nós sabemos que Deus tem algo grandioso para nos dar, para nos abençoar. O melhor de tudo, a nossa salvação para a eternidade, estar ao lado dele para todo o sempre. Então isso já é mais do que glorioso. E dentro deste tribunal passaremos, alguns são palhas, alguns são madeira, outros são pedras preciosas. Quanto mais pelo fogo é passada, pelo crisol de Deus, quanto mais adentra a fornalha do juízo de Deus, mais purificado fica, porque o caráter de Deus está em você. Quando o caráter de Deus é em nós, a sua glória brilha ainda mais, quando o fogo de Deus nos prova, nos mostra, nos esclarece. Isto é maravilhoso. Bom, vamos mais adiante. Entenderam isso aqui? Não, mas está tudo bem, vocês vão aprender um dia. Até hoje eu não entendi. Bom, aqui nós temos algumas visões. Estão conseguindo ver? Algumas visões. Eu vou ler para vocês, que está difícil enxergar daqui. Mas uma das visões é o pré-tribulacionismo, ou a pré-tribulação. Nós, aqui, eu espero que assim seja, cremos como pré-tribulacionistas. O que significa isso? Que nós não participaremos da tribulação. Não. Ok? Não participaremos. Essa é a nossa visão, nossa interpretação. Mas tem outra interpretação que é meso. Meso vem da palavra grega mesos, que significa mediano, intermediário. Então, alguns aqui no mid-tribulação, mid-tribulacionista, creem que no meio, ou seja, quando terminar esses 3 anos e meio de paz, a igreja será arrebatada. Este é o mid, é o meso-tribulacionista. Não somos nós, amém? Mas também tem o pós-tribulacionista,
que acredita que, ainda fica difícil isso, né? Que quando estiver terminando a grande tribulação, a igreja é arrebatada e desce. A definição é que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Interpretam de forma contrária àquilo que nós acreditamos que no grego está definido. E eu acredito dentro do que nós acreditamos e trabalhamos a nossa interpretação, a nossa exegese gramatical do texto que estamos estudando. Então, nós somos o quê? Pré-tribulacionistas. Significa que seremos arrebatados, olha lá, está vendo a flechinha? Arrebatados enquanto inicia a grande tribulação, depois retornaremos com Cristo na guerra do Amargedon, voltaremos, Jesus colocará os seus pés, literal, figuradamente, não importa, fará, o texto diz assim, no Monte das Oliveiras, aonde aparecerá aquele grande povo, vindo do Asredron, do Jezreel, do Meguido, e ajuntará aquele grande povo para a batalha, e Cristo com a sua palavra, derrotará todos os seus inimigos. Vinde a mim, benditos do meu Pai. Lagai shibiovafai. Vinde a mim, possuir por herança a terra que vos está reservada, guardada, prometida. É uma palavra para Israel, porque a igreja já está na terra que Deus preparou para a igreja. Amém? Tá bom, não tá? Mas vai parar daqui um pouco. Só falta 5 minutos. Seria interessante trazer um estudo sobre escatologia, né, pastor José Teixeira? Para acordar um pouco a igreja, já que a igreja está meio esquecida que Jesus vai voltar, que Jesus está voltando, que Jesus está quase aí nos ares, amém? Então precisa refrescar a memória do crente, para, como diz Romanos 8, somos salvos em esperança. Precisamos ter esperança. Muito bem, vamos lá. Vamos dar uma resumida aqui para terminar. Eu sei que tem muito assunto ainda, mas a expressão vem do norte. Então eu não quero ser aqui, usar a mística, ser místico, vamos espiritualizar tudo, ou vamos literalizar tudo. Nós temos a certeza que este povo, esses inimigos de Israel na terra, na primeira guerra Gog e Magog, antes da tribulação ou depois que tiver iniciado a grande tribulação, ou a tribulação, virá este povo do norte. Mas agora eu vou te contar um detalhe. Todo o inimigo de Israel, ou todos os inimigos de Israel, vieram do norte. Por que vieram do norte? Por causa da geografia de Israel. Para atacar Israel, só há possibilidade, ou maior possibilidade, a entrada pelo norte. Pelo norte. E é interessante, dentro do Talmud, o livro das tradições, leis e julgamentos, contido no Talmud, diz que o norte é um símbolo do juízo de Deus. Há uma linguagem simbólica para juízo de Deus. Então, quando às vezes nós ouvimos a palavra norte na Bíblia, estamos ouvindo assim: Deus virá para julgar o seu povo. E quando vem do norte, é uma expressão que haverá grande conflito, haverá dor, haverá sofrimento, mas poderá ser aniquilado através da intervenção de Deus, ou poderá ser estendida através da rejeição do próprio Deus. Bom, aqui nós temos a falsa sensação de superioridade bélica contra o povo de Deus. Então este povo é tão arrogante, é tão cheio de si, que eles vêm com tanta arrogância, como nós citamos, que Deus fará deste povo um extermínio de exemplo, para que todos saibam
que o Senhor é o Deus de Israel, através da glória do triunfo deste povo, do povo de Israel. Então, não se engane, irmãos. Este povo que vem com empáfia, que ataca a igreja, que ataca Israel, que ataca você como filho de Deus, estes arrogantes, Deus diz que vai pegar e enfiar um anzol no seu queixo, e vai trazer. Sabe por que Deus está dizendo isso? Porque a guerra para os justos, para os fiéis, para os íntegros, para aqueles que estão diante de Deus no sofrimento, em grande castigo, vindo para todos, justos e pobres, ímpios e retos, Deus vai pegar estes arrogantes e vai trazer para si, porque esta batalha é de Deus, não é nossa. Então muitos ficam, eu vou lutar, eu vou retalhar, eu vou me vingar. Não faça isso, porque essa expressão dada para Josafá e dada também para Moisés, é também para a igreja. Esta guerra é do Senhor, se você estiver fazendo aquilo que Ele mandou para fazer. Bom, vamos lá. Compreendendo esta profecia. Bom, já falamos da diáspora, já falamos do contexto remoto, lá de 2.600 anos atrás. Já falamos também a relação dos povos do contexto de Ezequiel comparados com os atuais. Falamos que houve uma mudança e há essa mudança, tá? As questões das mudanças territoriais, as sucessões de povos, reinos, impérios que temos aí. Bom, nós podemos citar aqui na história da Bíblia alguns reinos. Egito ou egípcio, lembra do egípcio? Onde Faraó lá estava com aquele povo, mais de 3 séculos escravos, chamado de Ixos, na história, existiu. Depois nós temos grandes outros impérios, Assírio, Sírio, nós temos o Império Medo-Persa, nós temos o Império Babilônico, que estamos falando agora, Medo-Persa vem depois. Nós temos o Império do grande Alexandre, grego Alexandre, o grande. E depois nós estamos falando mais recentemente deste Império Romano. Lembra da profecia do capítulo 9 de Daniel? Daniel descreve esta derrocada dos ministérios, ou destes impérios. Estes impérios, dentro da profecia, foi cumprido. Cite alguma profecia que foi cumprida. Cite uma. Você lê Bíblia, quantas profecias se cumpriram? Cite uma profecia que se cumpriu. Jesus nasceu. Estamos aqui no Natal. Israel vai viver Hanukkah, ou Hanukkah, a festa das luzes. E nós comemoramos Natal. Alguns comemoram Natal, nós comemoramos, festejamos todos os dias o nascimento de Jesus Cristo, do Cordeiro de Deus, e celebramos, segundo o mandamento de Deus, a sua morte, sepultamento e ressurreição, que é a ceia do Senhor. Esse é mandamento. As outras coisas nós comemoramos porque somos povo festeiro, gostamos de festa, mas não está na Bíblia. Só está o nascimento de Jesus registrado. Mas Jesus mandou comemorar o seu sepultamento, a sua morte e a sua ressurreição. Porque sem ressurreição não tem cristianismo, não tem nada. Mas saiba que Jesus cumpriu o seu ministério desde criança. Muitos falam, Jesus cumpriu o seu ministério de 3 anos. Não, Jesus nasceu e começou a cumprir o seu ministério. Ele cumpriu até chegar ao ponto que ele estava preparado para morrer por mim e por você. Então, essas profecias, outras grandes profecias dos impérios, da nação, do povo, dos inimigos, da terra, todas elas se cumpriram. E por que essa não será diferente? Deus cumprirá as suas palavras, os seus oráculos. Aguarde, aguarde. Os próximos capítulos estão por acontecer.
Então, meus queridos, estamos terminando, só vou esperar o povo chegar. O Saulo, acho que o Canaã vai cantar um louvor, sim? Sim? Ok. A classe está retornando, o Reginaldo acho que já foi chamá-los. Então, Gog e Magog, vamos lá para Gênesis capítulo 10, que nós lemos. Vamos rematar essa lição, depois nós vamos para a última parte, que é a conclusão deste assunto que iniciamos hoje, tá? E depois o pastor Teixeira vai passar uma informação também sobre a escola, né, pastor? Tá bom. Gênesis 10, abriu a Bíblia aí, Gênesis 10. Depois o Canaã estará louvando ao Senhor, quando todos estivermos aqui, e estaremos, com a permissão do pastor Teixeira, adorando ao Senhor e fazendo nossa oferta ao Senhor. Achou Gênesis 10? Você que tem a Bíblia de estudo, você vai perceber aí que tem uma tabela na sua Bíblia de estudo, depois do Gênesis 10. Estude essa tabela em casa para você reconhecer na geografia daquela época quem são esses povos e compara com o mapa mundi atual. Tá ok? Então, estes descendentes aqui de Gog e Magog estão registrados aqui nesse capítulo, que são descendentes de Jafé. Então, os filhos de Jafé, no verso 2 do capítulo 10, são Gomer e Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. E os filhos de Gomer são Askenaz, Refate e Togarma. E os filhos de Javã são, e aí vai registrando todos estes personagens que deram origem a estes povos, tá? Bom, tomem cuidado, irmãos, porque hoje há um sensacionalismo escatológico. Nós passamos pela Guerra Fria, União Soviética, e quando os escritores cristãos viveram essa época, escreveram que a Guerra Fria já era o Gog e Magog. Mas com o passar do tempo, União Soviética, a vitória inglesa, e aí voltando ao Estado de Israel, de 1948, essa Guerra Fria começou em 1947 e foi até 1991, onde acabou com a União Soviética. É isso que Putin, lá na Rússia, ele quer voltar à União Soviética, o mesmo poder, a mesma glória, a mesma autoridade, para que ele possa fazer isso. Não estou dizendo que é a Rússia, mas também faz parte desse território geográfico. Pode ser. A única coisa que não pode ser é afirmar que são, porque não tem afirmativa bíblica para isso. Ok? Bom, então, nós vemos a Guerra Fria. Quem lembra aqui, por exemplo, quantos falavam do Papa, que é o anticristo? Quantos aqui é dessa época? O Papa é o anticristo, tome cuidado, o Papa, o ecumenismo e tal. Fizeram um caos e as pessoas ficaram realmente confundidas com isso. Passou, acabou. Ninguém mais sequer fala sobre isso. Bom, hoje nós estamos vivendo a teologia, essa é perigosa, já falei aqui na escola, teologia da libertação. Teologia da libertação trouxe para dentro da igreja, no neopentecostalismo, o misticismo exagerado. As pessoas deixaram a Bíblia de lado e começaram a seguir os seus gurus, os pastores que se dizem profetas, apóstolos de Deus. Jogaram a Bíblia de lado e seguem cegamente os seus apóstolos. Teologia da libertação trouxe para dentro da igreja o marxismo cultural. Uma igreja fraca, uma igreja anêmica, uma igreja cheia de afetividade. Eu preciso me sentir afetuosamente preenchida. Se não preencher meu ego, meu afeto, as minhas emoções,
eu saio dessa igreja. É uma igreja iluminista, uma igreja cheia de romantismo francês. Precisa ter muito amor, precisa ter muito afeto. Não é assim. Nós sabemos que não é assim. Somos diferentes, temos histórias diferentes, interpretações pessoais, familiares, históricas diferentes. Não há possibilidade de vivermos plenamente em harmonia, mas há possibilidade de exercermos um amor de Deus na comunidade. Amor não é sentimento, porque diz já o sábio, enganoso é o coração. Se você confiar em sentimento, você vai sofrer uma grande depressão, uma patologia da alma. Mas se você confiar que o amor de Deus é decisão, e você decide amar, porque faz parte do caráter de Deus, a partir de hoje você vai vencer todo mau sentimento. É assim, simples assim. Então, irmãos, o marxismo entrou, e as pessoas, é o fim, vai acontecer. Já ficam aterrorizados. Já voltaram, as classes já voltaram? Ainda não, né? Eu acho que deve estar bom demais lá, porque já são 9h10. Precisa, se alguém puder dar um puxãozinho para a gente voltar, por favor. Embora eu ficasse aqui a semana toda, mas eu sei que vocês não aguentam mais. Então, irmãos queridos, vamos adiante, tá? Para nós vermos aqui as interpretações, elas são perigosas e às vezes fatalísticas, e pode nos levar a um erro interpretativo. Então, na minha matéria, especialização, é exegese. Então, eu trabalho a gramática do texto. E até hoje, o que se falou hoje só foi, olha, na maioria das interpretações, são apenas especulações. Não tem nada a ver com o texto bíblico. Acha, supõe. Então nós vamos ver alguma coisa agora. Os descendentes de Magog, descendentes de Jafé, como lemos aqui, Gênesis 10, verso 2. E aqui fala dos filhos de Deus e dos homens no dilúvio de Noé. Magog aqui em Ezequiel é um território Cáucaso. No mapa, eu vou tentar mostrar o mapa rapidinho. Flávio Jósefo o descreve como os citas. Guarde isso. É interessante que os citas, pastor José Teixeira, sabe quem que na história do seu país registra esse fato? Os chineses. Os chineses relatam assim, que os citas ou sítios tentaram invadir como bárbaros a nossa nação, o nosso povo. E nós construímos uma muralha, chamada Muralha da China, para bloquear este povo, para que não houvesse invasão. Muralha da China, está no registro histórico dos chineses. Citas. E sabe quem que cita os citas? Paulo, no capítulo de número 3 aos Colossenses, e no verso de número 11. Bárbaros e citas. E ele cita aqui junto com os bárbaros, mostrando a empáfia desse povo, a arrogância, que conquistou naquela época todo o território do norte, na Europa, até a muralha da China. São citas. E este povo aqui é citado por Flávio Jósefo, historiador do primeiro século. Depois de Jesus, ele nasce ali e é um dos historiadores judeus que tem uma das obras históricas mais fatídicas e relatos reais da história do povo judeu, e até de Jesus. É um dos personagens históricos que cita o Jesus histórico. Ok, vamos lá. Esse é o Flávio, 37 a.C., ou depois, ano dominicano, ano depois de Cristo, e 101, historiador judeu. Então aqui como historiador, ele reproduz Heródoto. Quem é Heródoto? Você que é professor aí, você sabe. Heródoto é o pai da história. O primeiro que chamou história de história foi Heródoto.
E Heródoto registra a presença dos sítios. Estes sítios aqui são chamados, este povo que habitou essa região de Cáucaso, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, essa região do norte de Israel, do Mar Mediterrâneo. Então, provavelmente, há uma grande possibilidade desses sítios serem estes povos de Gog e Magog, ou Gog, ok? Cita. Muito bem. Meus queridos, vamos ler a conclusão para terminar? Vamos ler, o povo já chegou. Olha quanta coisa falta ainda que eu não passei. Muito bem, muito bem. Conclusão. Oi? Depois eu coloco no grupo, pode ser? Aí vocês pegam o estudo completo da IBD, aí eu posso... Não, só na IBD, porque senão, né? Só na IBD. Privilégio para aqueles que serão arrebatados, só para eles. Bom, vamos ler só a conclusão. Eu quero que todos leiam junto comigo. Pode ser? 1, 2, 3. É importante saber... E seu bando, a terra de Israel, da batalha do... Pois o ataque de Gog será antes ou logo depois de começar a grande tribulação, ao passo que Armagedon se dará no final desse período. Cabe também ressaltar que essa invasão não é a mesma rebelião de Gog, Magog, entre aspas, do capítulo 20 de Apocalipse, verso 8. Pois a profecia empresta de Ezequiel estes nomes. Amém. Deus abençoe, obrigado pela atenção.